Impulsionada principalmente pelos setores de serviço, indústria, administração pública e agropecuária, a economia de Maringá foi a que mais cresceu entre as 3 maiores cidades do Paraná, segundo o levantamento do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgado nesse mês. O Produto Interno Bruto, o PIB, do município aumentou de 19 bilhões e 300 milhões de reais em 2019 para mais de 20 bilhões em 2020, mesmo em um cenário de pandemia. O crescimento foi de 4% superior a Londrina, que registrou crescimento de 1% no Paraná, e a capital Curitiba, que teve queda de 8%. O levantamento mostra que Maringá ocupa a posição número 52 do ranking nacional. O PIB é fundamental para que as políticas econômicas e sociais sejam trabalhadas e proporcionem melhoria de vida à população. Vou começar com o Ângelo Rigon. Interessante, Maringá de novo, é que o que a gente fala de vez em quando, Maringá é um pouco diferente do resto do Brasil. E o mais interessante que me chamou atenção nesse ranking é que no Paraná, além de Maringá ter sido a cidade mais beneficiada, ter o PIB que mais cresceu, que São José dos Pinhais está entre os piores do Brasil, tem a pior queda do Brasil, se não me engano, 5ª ou 6ª. E isso é interessante na arrecadação de ICMS, dá uma diferença na arrecadação de ICMS, porque São José dos Pinhais está à frente de Maringá já há algum tempo e tal. Maringá sempre foi a 3ª na arrecadação, hoje é a 5ª, e eu acho que isso vai refletir eventualmente no crescimento. Obviamente, todo crescimento implica em ônus, vamos falar de ônus de novo. A verticalização da cidade, às vezes a diminuição da qualidade de vida, essa coisa de falar que Maringá é a melhor cidade do Brasil, tudo isso tem o seu lado bom, mas também tem um lado ruim, né? O lado bom a gente está vendo aí nesses números do IBGE, porque os maiores conglomerados urbanos do Brasil tiveram queda, e queda acentuada nesse período de pandemia. Então é realmente um motivo de se comemorar, né? Gostaria muito que alguns políticos que se gabam de Maringá ser uma boa cidade, de ter um PIB alto, não estejam aqui com a gente curtindo essa notícia, né? Que a curtam de fora, porque eu acho que tem que dar um exemplo, como diria o Said Ferreira, ser exemplo para exigir exemplo. Pamela. Então, Vitor, eu estava aqui ouvindo você passar a notícia, né, a informação, e pensando assim, poxa vida, primeira coisa que é pontuar, se a gente já passou Londrina na qualidade de vida, então no crescimento, esse negócio de 3ª do estado tem que ser revisto, né? Acho justo. Mas, em segundo lugar, eu acho interessante que o PIB de Maringá, como ele tem se diversificado, né, ao longo dos anos. Maringá é uma cidade, né, que se favoreceu muito e por muitos anos do setor da agroindústria, mas agora tem um grande movimento, né, uma grande arrecadação também no setor de tecnologia. Então eu acho isso muito interessante. Me parece que Maringá está voltada para o futuro, né? A gente tem grandes empresas de TI já na cidade, grandes empresas que também fazem o comércio, né, de eletrônicos, de peças e tudo mais. Então eu penso que isso é interessante, isso diversifica a nossa economia e faz com que Maringá não fique tão dependente de um ou dois setores. Então realmente o futuro aí a Deus pertence, mas parece que Maringá vai continuar numa crescente e, se Deus quiser, claro, né, a população acaba se favorecendo disso, porque o poder econômico da população aumentando, a qualidade de vida também aumenta. Ô Aguinaldo, a gente teve em 2020 a questão, não vou chamar de lockdown, vou chamar de algumas restrições de circulação. Teve fechamento de comércio, teve fechamento de várias áreas, né? Mas, por exemplo, em alguns momentos também na construção civil, mas a construção civil de maneira geral ficou operante aqui na cidade, e a gente vê o que puxa o PIB da cidade é a questão dos serviços, algo que foi comércio de maneira geral, algo que foi em tese prejudicado no período, mas agora vendo os números, dá para falar que apesar da pandemia, apesar desses fechamentos, dessas restrições que foram impostas, a cidade conseguiu se portar para gerar esses, vou colocar, superávites?
Muito bem até, né? Eu não gosto muito do termo, né? De que Maringá é uma ilha, Maringá é uma coisa isolada, mas acaba sendo realmente, né? Num cenário pandêmico, de certo modo, ela cresceu. E muito bem até. Eu até digo que Maringá, assim, que caminha sozinha, né? Independente do prefeito que lá passar, nós tivemos aqui a famosa gestão do prefeito Gianotto e, consequentemente, na Secretaria de Fazenda, Paulic, e a cidade continuou e cresceu, né? Ela não parou, vem nesse crescimento, nesse ritmo, nos últimos anos mais ainda, apesar desse período de pandemia. Realmente é fora da curva a cidade, é muito bacana. E a cidade tende a crescer, né? Procurando, as pessoas vêm para cá, querem morar, grandes investimentos imobiliários na cidade, investimentos, às vezes você vê um prédio com salas comerciais, com apartamentos, você fala, gente, onde tem tanta gente para morar aqui? E depois você passa 3, 4 meses, já está tudo locado, vendido. É impressionante esse ritmo, né? E tem que estar aliado com a administração que pensa a cidade lá na frente. Mas lembrando que todo crescimento também, eu sempre digo que Maringá é uma cidade, acho que o máximo seria 500 mil pessoas. Tinha que pensar em chegar talvez nesse número e parar, porque aí você começa a ter falta de atendimento, o trânsito hoje já é caótico, então você tem que ter um limite, né? Pois fica uma cidade até muito rica, porém sem possibilidade de administração, né? Como São Paulo, por exemplo, claro que está em outro patamar, mas eu acho que a cidade tem que ter um limite, né? Porque senão você não consegue administrar uma cidade com os seus problemas que vêm juntos com esse crescimento econômico. Saber diferenciar PIB de IDH, né? Mais ou menos por aí. Sem dúvida. O Tupã, aqui na cidade a gente teve a questão que eu acabei de citar do Aguinaldo, teve o fechamento de comércio durante esse ano de 2020, algo também 2021, mas a gente percebe aqui um aumento de 4%, né, no PIB, se comparado 2019 com 2020. Curitiba, por sua vez, teve uma queda de 8%. A coisa aí foi mais barra, Fernando Tupã? Aqui foi bastante barra, Vitor Faria. O que aconteceu aqui nesse período da pandemia, principalmente em 2020? O comércio ficou fechado um mês, ficou parcialmente fechado o resto do ano. O prefeito Rafael Greca tomou medidas ruins que foi destinar, ou melhor, foi tentar salvar o transporte coletivo, entregando uma fortuna e deixando os pequenos, os médios e os ricos empresários ao Deus dará. Então, o que aconteceu? Impulsionou apenas um setor, os outros setores fecharam a breca. Esse é o principal motivo Curitiba cair desse jeito. E Vitor Faria, você andando aqui pelo centro da cidade, chega a dar dor no coração. Você, eu nunca tinha visto isso desde a minha infância. E as principais ruas da cidade, como a Rua 15, Ébano Pereira, Doutor Muricy, Cândido Lopes, Cândido de Abreu, muitos imóveis para alugar. Tem uma crise de imóveis aqui que você não tem ideia. Tem um amigo aqui que tem uns escritórios na Marechal Deodoro e 80% do prédio está sem inquilino, está aberto, tem absolutamente futuro. Então, o que aconteceu também? Os advogados que alugavam muito essas salas descobriram que podem fazer tudo de casa e mudaram o sistema. Isso levou Curitiba a ter essa situação deplorável. Agora vamos ver o próximo, vamos ver como Curitiba se comportou em 2021. Posso garantir para você que as medidas tomadas pelo prefeito Ulisses Maia foram muito mais conscientes e muito mais abrangentes do que aqui em Curitiba. E vocês falam tanto aí, o Aguinaldo acabou falando assim que o trânsito está muito caótico aí em Maringá, mas se você olhar assim, tem vários lugares que
a cidade pode crescer. Por exemplo, lá para os lados do antigo Cine Horizonte, Maringá Velho, ali cabe muito bem e pode desafogar essas histórias de arranha-céus apenas nessa região central de Maringá.